Vamos lá, essa 3 é facinho, tá? Essa 3 é facinho. Olha, opa, caneta. Eu vou deixar pretinha, eu gosto da preta. Cor preta. Vamos lá. A borracha nitrílica, né? Esse termo nitrílica, nitra, já está referindo a nitrogênio, né? Presença de nitrogênio na molécula. É muito resistente aos óleos minerais, o que faz com que ela seja muito empregada na fabricação de tubos para conduzir óleos lubrificantes em máquinas, automóveis, etc. Sintetizada a partir da reação equacionada a seguir. Então você tem a acrilonitrila, são várias moléculas, né, dessa substância, parecida com eteno, né? Ou etileno, né? Só que no lugar do H tem um CN aqui. É chamada acrilonitrila. É um nome não sistemático, tá, pessoal? Esse nome aqui é não sistemático, tá? Então, essa acrilonitrila é uma molécula, vai reagir com uma outra molécula chamada buta 1,3-dieno. Detestei essa, já falei para vocês, né? Essa nova nomenclatura. Era para ser butadieno 1,3 só. E agora é buta 1,3-dieno. Então, imagine N moléculas, né, de acrilonitrila reagindo com M, né, um número grande, de moléculas de buta 1,3-dieno. Vai ocorrer a reação de polimerização com a formação dessa borracha nitrílica. Olha só a borracha nitrílica. Olha uma coisa interessante. Essa estrutura aqui, ó, tá? Ela é derivada da acrilonitrila. Já essa outra parte aqui, ó, que você pode ver bem, é derivada do buta 1,3-dieno. Tá? Então, isso aqui é o polímero, tá bom? A reação é chamada de polimerização, de adição, tá bom? Trata-se de um copolímero ou um homopolímero. Professor, o que é um copolímero? Polímero é quando a molécula do polímero ele tem os seus constituintes, copolímero, pelo menos 2 diferentes. Pode ter 3 ou mais, né? Mas pelo menos 2 diferentes. Então, ó, nessa molécula aqui eu percebo que essa parte aqui é derivada dessa estrutura, acrilonitrila, e essa parte aqui da direita é derivada dessa estrutura, que é o buta 1,3-dieno. Então, esse polímero aqui, ele é um copolímero. Se fosse um homopolímero, homo quer dizer igual, tá? Se fosse um homopolímero, ou essa estrutura seria toda, né, disso aqui, né, da acrilonitrila, né, as unidades que se repetem, né, os monômeros, ou seria todo dessa buta 1,3-dieno. Tá? Como é dos dois, e os dois são diferentes, são duas estruturas diferentes, então nós chamamos de copolímero. Isso aqui é um copolímero e não é um homopolímero. Tá? Um exemplo de um homopolímero é o polietileno, porque são unidades repetitivas de etileno que vão se ligando, mas só etileno, e aí você tem um homopolímero. Nesse caso aqui é um copolímero. Qual seria a resposta aí, professor? Trata-se de um copolímero ou homopolímero? Trata-se de um problema aqui na caneta, 15h47 também, eu ver o tempo aqui, 15h47, ok. Trata-se de um copolímero. Isso aqui é copoli. Isso é um... Ficou feio para dedéu aqui, deixa eu apagar então. Ai, como eu detesto escrever com essa caneta. Trata-se de um, né, de um copolímero. Tá certo? Pois é possível identificar, eu vou responder assim, ó, é um copolímero, aí você vai agora justificar ou explicar. Pois é possível identificar 2 monômeros. Cada monômero é a unidade que se repete. São 2 monômeros diferentes. Deixa eu ver se eu posso ficar só por aqui. Trata-se de um copolímero. Ok, copolímero. Pois é possível identificar 2 monômeros diferentes. Se fosse possível identificar só um, seria um homopolímero. Tá bom? Então, diferentes aqui, ponto. Resolveu essa questão do número 3. Tá bom. Tá certo? Vamos para a questão número 4. Então, entendeu aí o que é um homopolímero e um copolímero. Esse aqui é um copo que são 2 estruturas diferentes. Eu consigo enxergar que isso aqui, ó, se assemelha a essa parte, e essa parte aqui se assemelha a essa daqui. Então, é um copolímero.
Tá? Poderia ser heteropolímero, né? Eu acho até melhor. Eu acho que cairia melhor hetero, diferente, né? Do que copolímero. Mas tudo bem. Não sou eu que invento esse nome, mas se eu tivesse que ter inventado, eu colocaria que esse aqui, ao invés de copolímero, seria um heteropolímero. Porque se esse é homo, o outro poderia ser um hetero, né? Polímero. Tá bom? Número 4. Considere que a água fervente foi inserida em uma garrafa de plástico feita de polietileno e notou-se que em poucos segundos ela amoleceu consideravelmente. Pessoal, garrafa de plástico. Colocou na água quente, amoleceu. Se amoleceu, não está havendo ali reação química não, porque ainda é a garrafa de plástico, só que está mole. Houve alguma modificação na estrutura molecular? Houve, mas não a nível de reação química. Quando há reação química, quando você está queimando. Se você queimar um plástico, ele começa a pingar ali, aí fica aquela coisa preta, né, aquelas gotas, aí vai endurecendo, aí tá vendo reação química, tá vendo queima. No caso aqui, botou água fervente e amoleceu, tá? Houve alguma modificação? Ah, sem dúvida, eu não estou vendo as moléculas, nem preciso ver, mas eu sei que houve alguma modificação na estrutura molecular. Reação química? Não, porque ainda continua sendo a garrafa. Não foi o suficiente para provocar um derretimento e queima, tá? E queima. Mesmo que houvesse derretimento, mas se não houvesse, digamos assim, se não ficasse preta, se você não percebesse que houve uma modificação na composição química ou na aparência, né, do plástico, aí houve, se não houve reação química, houve só uma mudança de fase. Nesse caso aqui, eu estou supondo, com um pouco de argumento, com propriedade, conhecimento, que está havendo um amolecimento, está havendo uma mudança de fase, ele está saindo de rígido para mole, mas que não houve aí reação química, apenas o amolecimento. Houve uma mudança na estrutura química? Com certeza houve, a gente vai tentar explicar. Ela amoleceu, mas aqui, por enquanto não está dizendo que houve reação química, consideravelmente. Com qual dos dois tipos principais de polietileno essa garrafa deve ter sido feita? Os dois tipos principais de polietileno. Vocês estão lembrados, quando a gente teve a nossa aula inicial de polietileno, eu mostrei essa figura aqui para você, ó, tá? Essa figura para você, tá aqui o mesmo enunciado. Tá? Eu coloquei essas duas figuras para você. Essa figura aqui, ela tem no livro texto, mas não tem na questão. Eu estou botando aqui para tentar entender o que foi que aconteceu e responder a questão. Ele está perguntando com qual dos dois principais tipos de polietileno essa garrafa deve ter sido feita. Esse polietileno de baixa densidade está na figura A, ou seja, ó, uma ramificação, ele tem ramificação. Aqui é uma molécula do polímero e aqui embaixo é outra molécula do polímero, ó. Só que essas duas moléculas aqui, elas são todas aqui são polietileno, só que aqui esse polietileno ele é mais ramificado, ele é mais ramificado, né? Tem duas ramificações aqui, nessa molécula, por exemplo, né? Esse pedaço. E aqui tem uma ramificação aqui, pronto, aqui tem uma. Bem, na verdade tem mais ramificação aqui do que aqui. O de baixa densidade tem, digamos assim, mais espaço, ó, tá vendo? Por isso que ele vai ter, digamos assim, um maior volume e menos massa. Por isso que é chamado de baixa densidade. O de alta densidade, as moléculas estão mais compactadas. Não tem ramificação, então elas ficam mais juntas. Tá vendo aqui, ó? Aqui é uma molécula, outra e outra. Nós temos 5 moléculas aqui, pedaços, né, da molécula do polietileno, tá bom? Os átomos grandões são carbono e o pequenininho é hidrogênio. Então, essa é uma representação do que está ocorrendo quando você aqueceu ali o polietileno. Com qual dos dois tipos principais de polietileno a garrafa deve ter sido feita, né? Para ver ok? Então, deixa eu só ver, pessoal. Me dá licença aí se eu consigo ver se está gravando o tempo, está rodando, 8h54, ok. Então, com qual, a pergunta é, com qual dos dois materiais, polietileno de baixa densidade ou de alta densidade, né? Cadeia não ramificada e baixa densidade com cadeia ramificada. Esse material pode ter sido feito, né? Pessoal, a resposta para essa questão é a seguinte. Aí você vai ter que justificar com base na estrutura submicroscópica. Então, eu fui buscar essa figura aqui para que vocês possam entender. A garrafa PET, ela provavelmente é constituída de polietileno de baixa densidade. Baixa densidade. Eu falei para vocês que também na aula que o polietileno de baixa densidade, eles têm uma temperatura de fusão menor do que os de alta densidade, né? Em virtude dessas ramificações. Então a resposta aqui, ela pode ser feita assim.
Com qual dos dois principais tipos de polietileno essa garrafa deve ter sido feita? Vamos lá. A garrafa PET deve ter sido feita de polietileno de baixa densidade, tá certo? Pois essa estrutura submicroscópica, vamos deixar assim, né, muito mais bonito, pois essa estrutura submicroscópica, seguindo o mesmo termo, né, que está no texto, permite maior interação, vamos botar aqui, ó, maior interação entre as moléculas, do polímero. Moléculas do polímero, está certo? Do polímero. Tá bom? Então, isso é uma informaçãozinha bem interessante, né, para a resolução dessa questão aí. Tá bom? Então, estou dizendo, né? A garrafa PET deve ter sido feita de polietileno de baixa densidade, pois essa estrutura submicroscópica permite maior interação entre as moléculas do polímeros. Vamos botar aqui para ficar em virtude das ramificações, né? Em virtude das ramificações, sem um RA, tá, pessoal? Ramificações, ok? Ramificações, né? Proporcionando uma temperatura de fusão menor. Proporcionando é uma explicação, né? Proporcionando uma menor, tá? Temperatura de fusão, né? Tá havendo fusão, não está havendo reação química, só amolecimento. Então, em virtude dessas ramificações e de haver esses passos aqui, né, essas moléculas elas são mais susceptíveis à interação. Quando eu falo interação, é aproximação, né? Essas moléculas podem ser aproximadas e isso aí vai refletir na temperatura de fusão. Essa é a explicação dada pelos químicos, né, para esse fenômeno físico aí, que é simplesmente amolecimento. Não é reação química, é amolecimento. Se a estrutura fosse essa daqui, aí seria mais, digamos assim, haveria menos interação entre as moléculas, porque as moléculas já estão muito juntas. Então, você esperaria que o ponto de fusão fosse maior, né, e não se fundisse, por exemplo, só com água quente. Tá bom? Só com água quente. Então, está resolvida aqui essa questãozinha A, com base nessas duas estruturas, né? Ele chama de estrutura submicroscópica, ramificada para o baixa densidade e não ramificada para o de alta densidade, tá bom? Então vamos para a próxima aqui, pessoal. O policloreto de vinila, mais conhecido pela sigla PVC, utilizado na fabricação de vários tipos de plástico, inclusive cano de irrigação, é um polímero amplamente utilizado na produção de tubos e conexões, né, para irrigação, entre outros produtos. O monômero desse polímero, cloreto de polivinila, é muito semelhante ao monômero do polipropileno, sendo que a diferença é um átomo de cloro em vez da ramificação constituída por um grupo metil. Com base nessas informações, a equação de polimerização do PVC pode ser corretamente representada. Então, o PVC, você ao invés de ter cloreto de polivinila, né? Cloreto tem que ter cloro, todas as estruturas aqui têm cloro, então qual seria, né, o cloreto de vinila, né? Aqui tem cloro, aqui tem cloro, aqui tem cloro também, ó, tá? E aqui tem cloro. Só que aqui tem uma informação interessante. O cloreto de vinila é muito semelhante ao monômero do polipropileno. O polipropileno é essa estrutura aqui, polipropileno, né? Eno, né? É terminação para os alcenos, né? Então você vai ter 3
carbono e uma dupla, né? O propileno, né? Então aqui vai ser um H2 aqui, aqui vai ser um H, e aqui vai ser um H3, tá? Uma H3. 4 ligações, 2, 3, 4 com H, ok. Então, aí, esse aqui é o propileno, né? Ou, na verdade, a gente não deve dizer né? Propeno, porque não existe o 2-propeno aqui. Então, chamada de propileno só, que é um nome mais... Ou propeno ou propileno. Esse aqui é o propileno, tá? Então, o cloreto de vinila é muito semelhante ao monômero polipropileno, do polipropileno, que o propileno é esse aqui. Sendo que a diferença é um átomo de cloro em vez de uma ramificação constituída por um grupo metil. Né? No caso do poli, né, propileno teria um grupo metil, provavelmente nessa posição aqui. Com base nessas informações, a equação de polimerização do PVC pode ser corretamente apresentada né? Olha, essas duas aqui eu já não consideraria correta, porque são alcanos, digamos assim, derivados de alcanos e não derivados o vinilo é um alceno, tá? O vinilo é um alceno, tá? Então assim, esses dois aqui são derivados de alcano. Então esses dois aqui tá fora, tá certo? Não tem dupla ligação, essas duas aqui tá fora. Com certeza não é nenhuma dessas duas aqui. Eu já estou vendo porque aqui eu tenho, ó, ligações simples entre carbono. Tá, tem cloro aqui, tem cloro aqui. Tá? Essas duas tá fora porque não tem, o monômero não é um alceno. Então se o monômero não é um alceno, né? Então não vai ser o monômero não vai ser no caso, o vinila, né? Eu vou procurar aqui a estrutura do vinila para passar para vocês.